Sexto dia da campanha, quando Deus age no silêncio. E aqui para mim talvez seja o meu capítulo favorito de Esther, Esther capítulo 6. No capítulo 5, a gente viu como Amã, a sua mulher Zeres e os seus amigos planejaram e fizeram uma forca de 22 metros para enforcar Mardoqueu. E na manhã seguinte, Amã iria até o rei Xerxes para pedir que ele enforcasse Mardoqueu. Mas olha o que diz no capítulo 6. Naquela noite, ou seja, Amã iria na manhã seguinte falar com o rei. Morte, na manhã seguinte, chegaria para Mardoqueu. Porém, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei, e seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-o entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo mesmo: a quem o rei teria o prazer de honrar senão a mim? Olha o orgulho de Amã falando. E nós sabemos que Provérbios diz que a altivez, o orgulho, a soberba precede a queda. Versículo 7, por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que o leve o brasão do rei na cabeça, e em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduza-o sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando, gritando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. E o rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você acabou de me sugerir. Ele está sentado junto à porta do palácio. Veja os vídeos anteriores sobre a porta. E não omita nada do que você recomendou. Então Amã planejou assim: amanhã de manhã eu vou falar com o rei para que ele mate Mardoqueu. Mas a Bíblia diz que antes de amanhecer, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. O que é isso que o rei não conseguiu dormir? É Deus agindo no silêncio, incomodando o rei Xerxes para que ele não dormisse e fosse ler os livros do registro. E ali viu-se que Mardoqueu havia salvado a sua vida, como está ali no capítulo 2 de Esther. Mas como eu disse no vídeo do capítulo 2, os homens se esqueceram de Mardoqueu naquele momento. Porém, Deus não se esqueceu. E no tempo certo, o Deus que não havia esquecido, fez com que o homem se lembrasse também de honrar Mardoqueu. Pela manhã, chegaria a morte até a vida de Mardoqueu. Mas Deus chegou antes. Deus chegou durante a madrugada e levou vida e levou dupla honra. O que era para ser morte se transformou em honra. Amã agora vai vestir Mardoqueu com as roupas do rei, vai colocar ele no cavalo do rei e vai sair pela cidade gritando: esse homem é honrado, esse homem é honrado, este homem é honrado. Essa palavra é uma palavra profética e eu estou todo arrepiado e estava sentindo muita presença de Deus enquanto lia o texto aqui. Existem pessoas que serão honradas por Deus. A vergonha que você estava sentindo, a vergonha que você ia passar, vai ser transformado em dupla honra, porque Deus tem visto a tua fidelidade. Você que está junto à porta, e a porta é Jesus Cristo. Você que não tem negado a palavra de Deus, você que tem se humilhado diante da presença de Deus, Deus não te esqueceu. O homem pode ter se esquecido de você, mas Deus não te esqueceu.
esqueceu. A Bíblia conta sobre a viúva de Naim, já era viúva, agora tinha perdido o filho. Parece que Deus a tinha esquecido, mas Jesus vai até o encontro dela naquele velório e ressuscita o filho. Havia um homem no tanque de Betesda, 38 anos, o homem tinha o esquecido ali, mas Jesus foi ao encontro dele e não o esqueceu. Parecia que José estava esquecido na prisão até o dia em que Deus mudou a história dele. Aleluia, tem uma pregação aqui no meu canal que chama o Deus dos Esquecidos, vai lá e assiste, mas a palavra de Deus para alguém é: eu não te esqueci, meu filho, eu não te esqueci, minha filha, eu não esqueci da minha promessa, eu não esqueci da minha palavra, eu não esqueci da tua vida, porque eu te amo. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu, Senhor, não me esqueço de ti, pois tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Eu não te deixo, eu não te abandono jamais. O homem pode ter te esquecido, mas Deus não te esqueceu. Pode ser que pela manhã seguinte fosse chegar a morte na sua casa, na sua vida, nos seus sonhos, mas Deus está chegando antes, Deus está chegando agora, com vida, com restituição, com restauração. Aquilo que o ser humano não pode fazer, Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, assim como foi na vida de Mardoqueu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus mudou o cenário. Deus mudou o cenário que ia ser de morte se transformou em cenário de vida e honra. Deus vai mudar o cenário da sua vida. Um cenário que era de morte, um cenário que era de desespero, um cenário que era de medo, vai se transformar num palco de milagre de Deus. Vai se transformar num palco da glória de Deus aparecer na sua vida. Vai se transformar num palco. Deus surpreendeu até mesmo Mardoqueu, ele não esperava por isso. Deus vai te surpreender. Tem fé aí para receber esta palavra, uma palavra profética. Esther capítulo 6, o Senhor não te esqueceu e em breve você verá a mão de Deus agindo poderosamente em seu favor. Amém.